Para a palavra, você vai abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós vamos para a palavra do Senhor nessa noite. Atos capítulo 7, do versículo 54 ao versículo 60, nós teremos uma exposição um pouco mais ampla desse texto, da vida de Estevão, mas nós vamos nos ater à leitura apenas desses versículos. Você que está em casa, eu sei que vai aparecer aí, o Ronaldo vai colocar para a gente a legenda aqui, mas se você preferir abrir sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo e nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz: ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele, contra Estevão, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Vamos mais uma palavra de oração. Senhor, fala conosco nessa noite. Nós carecemos de ouvir a voz do Senhor. Que fale profundamente a nossa alma, que ecoe no recôndito do nosso ser, e que a Tua palavra encontre lugar, guarita, morada em nosso coração e nos transforma, Deus, para o louvor da Tua glória. Nós precisamos ouvir a Tua voz e que Teu Espírito fale a cada coração nessa noite. Nós assim oramos, confiados no nome de Jesus. Amém. Na última semana, irmãos, a nossa cidade ficou polvorosa ao tomar conhecimento de que as nossas autoridades endureceriam as medidas de restrições contra o coronavírus, de combate ao coronavírus. Do boato ao áudio vazado, do comunicado oficial à concretização dos fatos, a situação se arrastou com bastante complexidade ao longo da semana. Desde as rodas de conversações, as discussões nas redes sociais, mais uma vez o polêmico assunto dividiu a opinião e acalorou o debate. Mas é verdade que o temor de grande parte da população guaçuana e posteriormente depois do estado de São Paulo girou em torno do tema: como assim trancar a cidade? Como assim ninguém sai, ninguém entra? Como assim eu não posso ir nem vir? E a gente se depara com essa realidade. Nós vamos encontrar pessoas que sofrem demasiadamente, sofrem demais com essas medidas. Há também pessoas que não sentem sequer uma cocegazinha com tal situação, não são atingidas diretamente. Mas há outras também que não se importam se a água vai correr para lá ou para cá. Elas não têm uma sensibilidade sobre o cenário, seja ele qual for. Toda pessoa que tem um pouquinho de sensibilidade sabe que tanto o cenário de alta contaminação quanto um cenário de trancamento de cidade sabe que há um preço muito alto a ser caro em ambas as situações. E nos deparamos então com cidades trancadas, portas fechadas e vidas esvaziadas. Aí eu faço uma pergunta, tanto para você que está em casa, quanto alguns irmãos que estão aqui do louvor, os irmãos estão no apoio aqui.
A pergunta é: quem em algum momento já não se deparou com uma situação como essa? E eu não estou falando agora necessariamente a uma realidade de uma cidade, de um estado ou de um país trancado, mas eu estou falando de vidas encerradas, vidas aprisionadas, aprisionadas pelo emprego que se foi, pelo casamento que se desfez, pela conta bancária no vermelho, pelo alimento que não se tem, pela saúde que não anda bem, e por que não dizer, no pior cenário, pela vida que está por um triz. Quem nunca, irmãos? São situações que nos encurralam, nos deprimem e traz ao nosso coração não apenas o sentimento de um fracasso, mas aquele desespero intenso que nos faz perder a vontade de seguir adiante. Quem em algum momento já não teve uma situação, já não passou por um momento que perdeu o anseio, perdeu a força, perdeu o desejo de seguir adiante? E de novo, por mais que nós no início dessa mensagem abordamos uma realidade que nós estamos vivendo, o intuito não é focar nas péssimas notícias, mas é chamar a sua atenção para uma boa notícia que Deus tem para a sua vida nessa noite. E eu não estou falando de apenas cidades trancadas, mais uma vez, estamos falando sobre vidas que estão encerradas, trancafiadas, aprisionadas. É olhar à sua volta e ver que não há saída. É olhar à sua volta e perceber que não há escolha. É olhar à sua volta e ser tomado por um sentimento de incapacidade, de impossibilidade. O que nós não podemos esquecer, de hipótese alguma, é que as cidades podem fechar. A crise pode até nos encurralar. A ciência pode decretar um destino, um ponto final, mas para cada porta que se fecha, não podemos esquecer que existe um céu aberto diante de nós. E o texto nessa noite está falando justamente isso. O céu permanece aberto, meu querido irmão, minha querida irmã, o céu permanece aberto. Deus pode até permitir que rodeiem a sua vida com uma grande, poderosa e alta muralha, mas jamais vai permitir que coloquem sobre ela uma tampa. Jamais. Nunca. Há uma saída, irmãos, e ela é para o alto. O céu permanece aberto. Você precisa crer nisso? Eu preciso crer nisso com força. E a palavra nessa noite nos diz que Estevão, porque creu, ele viu. Porque creu, ele viveu, combateu, lutou e venceu. E ele não venceu uma vitória, ele não tomou posse de uma vitória almejada por um mundo trancado, trancafiado, que clama por uma liberdade efêmera. Porque a liberdade que nós almejamos aos nossos olhos, ela é passageira, mas a liberdade que o céu nos oferece é uma liberdade plena e eterna, pela qual não pode ser confiscada. A vitória que Estevão alcançou é um triunfo alcançado por um céu que está escancarado por sobre ele. E nessa noite a palavra de Deus para o meu e para o seu coração é que existe um céu que está escancarado sobre a sua vida. Não pode o mesmo acontecer conosco, irmãos. Este homem Estevão, ele foi chamado ao ministério da misericórdia. Está lá em Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, o diaconato. E é interessante que Lucas, quem escreve o livro de Atos, ele dá destaque a Estevão. E esse destaque não envaidece o coração desse discípulo, muito pelo contrário. O destaque na vida de Estevão se dá uma vez que aquele homem tinha a consciência que o pão terreno não substitui o pão do céu, que a provisão terrena não substitui a provisão celestial. As expectativas ou as perspectivas do céu no coração de Estevão eram tão intenso que ele não podia separar, fazer distinção entre o seu ofício eclesiástico e uma vida de sinais, prodígios e maravilhas. Estevão é um homem que vive no poder do Espírito Santo. O seu nome significa aquele que é coroado. Este homem caminhou com uma vida de joelhos, e ao final ele teve os céus abertos diante dos seus olhos.
Havia graça e poder na vida desse fervoroso discípulo de Jesus. A presença do Espírito Santo na vida de Estevão era tão intensa, a sabedoria tão presente, que não tentaram apenas trancar a vida de Estevão, tentaram acabar com ela. Irmãos, quando o assunto é o céu, repare bem que o contraditório tem cheiro de inferno. Porque todas as vezes que nós temos a percepção de que o céu está aberto sobre nós, há sim uma investida do inferno contra a nossa vida. E é necessário ter discernimento para perceber isso. O texto nos diz que argumentos foram levantados contra Estevão, calúnias foram criadas, eclodiram contra aquele homem um movimento, e quando não puderam mais segurar Estevão, lhe atiraram pedras, pensando que poderiam apagar a luz do viver daquele homem. Mal sabiam que diante de Estevão diante dele, sobre ele, tinha um céu aberto, que não trazia respostas apenas para o presente, para o terreno, para o momentâneo, mas o céu sobre a vida de Estevão trazia uma resposta de um futuro glorioso, de uma pátria celestial, de uma vida que é eterna. E quando o cerco se fechou sobre a vida de Estevão, ele olhou para cima, e no versículo 56 diz que Estevão falou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Os olhos de Estevão não podiam se ater ou se deter aos apuros dessa vida aqui. Seu coração não podia se ater ao furor dos seus adversários, pois os olhos de Estevão estavam focados naquele que sustentava a sua vida. Irmãos, quantas vezes nós estamos com os nossos olhos colocados na adversidade das circunstâncias aqui, e eles precisam, assim como Estevão, ser colocados no céu que está aberto por sobre nós. É o convite da palavra dessa noite. Olhe para o alto hoje. As portas podem estar fechadas, mas o céu permanecerá para sempre aberto. E uma vez que esse céu está aberto, primeira coisa, não tenha medo diante da opressão. Não tenha medo. E o capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 10, nós vamos nos deparar com essa realidade. Na carta do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Esse texto é interessante, que se nós aplicarmos a vida de Estevão, Estevão é o exemplo clássico de alguém que se encaixa nessa fala de Paulo. Porque quando nós lemos a história de Estevão, não conseguimos ver desânimo daquele homem diante da opressão. Nós não conseguimos ver desespero em meio à perplexidade que o envolve. E eu falo de perplexidade porque Estevão estavam diante de homens que deveriam zelar, interpretar e guardar a lei com fidelidade. No entanto, estão usando-a segundo a conveniência dos seus próprios interesses, segundo os desvios dos seus próprios corações. Você quer uma causa maior para gerar opressão? Estevão passou basicamente por 3 estágios da opressão: a discussão, a difamação e a condenação. A discussão, você vai encontrar isso dos versículos 11, do versículo 9 ao versículo 10 do capítulo 6. A difamação, do versículo 11 ao versículo 12 do capítulo 6 de Atos. E a condenação, do versículo 2 do capítulo 6 até o versículo 60 do capítulo 7. Mas em meio a esse aperto, olhe o que diz o versículo 15 do capítulo 6. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Irmãos, igreja de Jesus, quando o céu permanece aberto sobre nós, há sobre a nossa vida o resplendor da glória de Deus.
Diante desse resplendor, nós podemos temer alguma coisa? Tentaram vencer Estevão nas palavras e foram frustrados. Apelaram então para desacreditá-lo diante do povo, mas não conseguiram difamá-lo no céu. Ousaram cancelar a sua vida e calar a sua voz, mas ainda hoje o testemunho de Estevão ecoa. E sabe por que ecoa? Porque hoje, inclusive, nós estamos falando, você está ouvindo falar a respeito desse testemunho. Uma outra razão, porque Estevão é alguém que caminha no Espírito Santo. O apóstolo Paulo, aconselhando o jovem pastor Timóteo, diz lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder. A coragem de Estevão diante da opressão é resultado do poder do Espírito Santo em sua vida. É a vivência clara, completa, exposta, escancarada da promessa que Jesus fez lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Estevão está testemunhando porque sobre a sua vida há um poder, porque sobre a sua vida existe o Espírito Santo. Irmão, quem tem o Espírito Santo de Deus não pode temer as adversidades, não pode ter medo dessas situações. Fraquejamos, os nossos pés vacilam, é verdade, mas nessa noite a palavra do Senhor para o seu coração é: tome coragem, o Espírito Santo está no seu coração, irmão, no nome de Jesus. Dos versículos 8 ao versículo 10 do capítulo 6 de Atos, Lucas deixa bem claro que Estevão é um homem cheio de graça, poder, sabedoria e principalmente cheio do Espírito Santo. Irmãos, é claro que essas características rendeu a Estevão um preço muito caro, pelo menos aos nossos olhos humanos, porque ele pagou com a vida. Mas quando se tem o céu a seu favor, irmãos, é preciso ter ciência, é preciso ter consciência da afronta do inferno que se mostrará implacável. Você quer ter o céu aberto por sobre a sua cabeça, mas você não quer sofrer as consequências disso? Você está achando que o inferno vai ficar quieto com o céu aberto sobre a sua cabeça? Irmão, vai ficar não. Ele vai vir com força, vai tentar te afrontar, vai tentar te derrubar. Mas assim como Estevão, nós precisamos manter no nosso coração a verdade, 1 João 4,4, que diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É maior aquele que habita em você, o Espírito Santo de Deus. O que poderia temer então de posse dessa verdade irrefutável? Nós precisamos dessa convicção hoje, irmãos. Está tudo fechado, a vida está fechada, a vida está trancada. Não tenha medo. Se você tem o Espírito Santo, não tenha medo, porque é maior aquele que está no seu coração, na sua vida, do que aquele que está no mundo. O céu permanece aberto. E porque ele permanece aberto, segunda coisa, não abra mão do alicerce de sua vida, que é a palavra de Deus. Capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 53, nós vamos perceber, e aí fica uma tarefa de casa para você essa semana, ler todo esse texto. Maravilhoso, irmãos, uma exposição histórica, bíblica para a sua vida. Você percebe que há uma atmosfera de temor ao seu entorno, aonde quer que você vá, não só aqui em Mogi Guaçu, mas qualquer parte do mundo. Aonde quer que você vá, você vai perceber que há uma atmosfera de temor no entorno. Já se perguntou por que disso? E eu não quero falar que este medo, este temor é por causa de um mundo trancado, não. Mas é a falta de uma vida que não se enleva, que não é extasiada ou cativada pelo céu. É a nossa falta de percepção de um céu aberto por sobre nós. É a nossa falta de convicção de uma vida plena.
Note bem isso. A casa cede, a casa que cede às fissuras, a casa cede diante das rachaduras, quando o alicerce não é adequado ou forte o suficiente para sustentá-la. Aí eu quero perguntar para você, quais são os alicerces da sua vida? Em um mundo trancado e aprisionado pelo mal, como João descreve lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, que diz que o mundo jaz no maligno, e um mundo trancado, aprisionado pelo mal, sucumbiremos, irmãos, por nossa ignorância e falta de fé, ruiremos por nossos alicerces fracos e desgastados, e não vislumbraremos o céu aberto por nosso desapego à palavra e flerte com a incredulidade. Em um mundo onde tudo é relativo, a verdade costuma ser negociada. É fato isso. Era assim nos dias de Estevão, e não é diferente em nossos dias. Aí outra pergunta para o seu coração: está sendo assim com você? Você está relativizando a vida? Uma vez que a vida é relativizada, verdades serão negociadas. Assim como nos dias desse santo homem de Deus, não existe conhecimento das Escrituras hoje, irmãos. Perceba bem, existe consulta. E muitos consultam as Escrituras para respaldar a conveniência. Muitos consultam as Escrituras para justificar as pedras que têm nas suas mãos. Muitos consultam as Escrituras para amparar o seu erro. Não há conhecimento genuíno hoje, porque se houvesse, o mesmo levaria aquele que o busca a uma prática de vida que glorifica a Deus. De novo vou perguntar, é assim com você? Seus alicerces estão ruindo ou sua vida está glorificando a Deus, uma vez que a sua vida está pautada nas Escrituras? A Bíblia diz que foi assim com Estevão. Estevão viveu uma vida que glorificava a Deus, e em meio ao trancamento de sua vida, Estevão usa aquilo que é a sua arma mais poderosa. O quê? A palavra de Deus. Mas não é uma palavra impressa e aberta na sala como uma espécie de amuleto gospel, né? Às vezes a gente abre a Bíblia lá no Salmo 23, no Salmo 91. Irmão, só vai juntar poeira, não vai proteger nada não. Porque Bíblia aberta e empoeirada não protege ninguém. Tem que estar no coração para proteger. Tem que estar guardada. Mas a palavra que estava na vida de Estevão era uma palavra que era evidenciada em suas atitudes, era exposta por suas ações, era proclamada por suas palavras. Deixa eu falar uma coisa para você: chega de usar a palavra de Deus para se justificar. Tem muita gente hoje indo para a palavra para se justificar. Não, irmãos, Deus é o contrário. Deus quer usar a palavra para te transformar, para transformar a sua vida. O versículo 15 do capítulo 6, que nós citamos anteriormente, diz que o rosto de Estevão reluzia, brilhava, estava como um rosto de um anjo. E aqui nós podemos entender, nós vemos a explicação disso mediante as palavras de Estevão. Porque em 52 versículos, irmão, você pode achar muito se você não ler a Bíblia, mas cria vergonha na tua cara e começa a ler a Bíblia, começa a ter o hábito de ler a Bíblia. 52 versículos vai ser, rapidinho, vai ser fichinha. Em 52 versículos, Estevão não apenas resume 2000 anos de história, mas ele mostra onde a sua vida está alicerçada. Estevão tinha conhecimento profundo das Escrituras. Estevão tinha conhecimento profundo daquilo que Deus falava por meio da palavra. E ele vai de Abraão a Jesus. Ele faz uma exposição bíblica, aquilo que nós poderíamos chamar de uma verdadeira aula de escola dominical, para homens que deveriam conhecer com profundidade, no entanto ficavam na superficialidade. Estevão vai de Abraão a Jesus, ele expõe a sua fé, ele mostra os seus alicerces, ele mostra, irmãos, aonde está colocada a sua confiança e o seu coração. E a prova cabal disso é que Estevão, ele faz uma citação de Isaías 66, que diz o seguinte, a menção está lá no versículo 49 do capítulo 7, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Estevão está citando Isaías 66.
E sabe o que é interessante? O versículo 2 de Isaías 66 conclui o seguinte: mas eis que para quem olharei? Para o aflito e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Isaías tinha a palavra de Deus como alicerce da sua vida, e ele tinha a confiança de que Deus estaria olhando para ele. O céu aberto sobre você hoje, querido, é uma palavra poderosamente fiel e um coração disposto a obedecê-la. Você quer ter o céu aberto sobre a sua vida? Confie na palavra de Deus e se disponha a obedecer essa palavra. Não seja daqueles que não têm prazer em conhecer verdadeiramente a Deus e acabam usando a palavra de Deus para discursarem em seu nome. Tem muita gente discursando no nome de Jesus, mas o próprio Cristo fala que tem muita gente que fala chamando o nome dele e não tem parte com o Senhor. Não seja desses, seja daqueles que amam de coração e que têm a palavra não como resultado de vida, mas sua vida é o resultado da palavra. O céu permanece aberto, irmãos, e a terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é que diante desse céu aberto, mantenha seus olhos fixados no alto. Mantenha os seus olhos lá. Raiva, ira e ódio. Você vai perceber isso lá em Atos capítulo 7, versículo 54. Quando esses homens ouvem, veem, percebem, se atentam para a vida de Estevão. O texto fala que eles estão com os dentes rangendo, tamanha era o ódio em relação a Estevão. Irmãos, quando o céu é exposto por uma vida firmada na palavra, a reação do mundo não pode ser diferente. Você não pode esperar que o mundo te abrace quando você anda na palavra de Deus, não. Ele vai odiar você. Sim, ele vai querer o seu fim, o seu mal. E Jesus advertiu isso, ele falou muito bem sobre isso em seu sermão lá dos últimos dias, lá em Marcos capítulo 13, versículo 13, Jesus está falando sobre isso. Agora, cabe um alerta muito importante aqui. Se as suas opiniões andam de acordo com o mundo, revisite sua fé. Se você anda concordando muito com o mundo, olha, você tem que prestar atenção aí como você está andando. Sabe por quê? O próprio Jesus falou em João 15:19 que isso não é um bom sinal. Abre teu olho. Se você está tendo muito alinhamento com as opiniões do mundo, você abre o seu olho. Jesus falou que a coisa não está muito legal, não. Só eu estou falando, não, é a Bíblia. Vai lá para você ver. Vai lá, João 15:19. Os seus olhos podem não estar de fato no alto, e viu? Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você veja textos como esse de João, que eu acabei de citar, 15:19. Esse texto não é para mim. Ei, você não tem autonomia para ser seletivo com a Bíblia. Ou você obedece, segue ela, arrisca, ou você deixa ela de vez. Pula fora do barco. Pastor, não tem compromisso para ficar massageando o ego de ninguém, de ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Meu compromisso é tirar carrapicho de ovelha. Então, se eu tiver que tosar você, nós vamos tosar, vamos limpar você. Então, para com esse negócio, no nome de Jesus. Para de querer ser seletivo nas Escrituras. Não cabe para quem é discípulo de Cristo. Não cabe. Ou você obedece à risca, ou cai fora. Vai, sai fora. A Bíblia fala que você que é santo se santifique ainda mais, mas você que é impuro se suje mais ainda. Irmãos, nós estamos vivendo o último momento da humanidade e você ainda está brincando de ser crente. Que isso? Que isso, irmão? Onde você está com a cabeça? Você perdeu o juízo? Você está doido? Desperta, igreja, desperta. Estevão escolheu obedecer e, consequentemente, irmãos, uma vez que ele obedeceu a palavra, ele entrou em desacordo com o mundo. Porque quando você vive na palavra, irmão, você não vai andar de braço dado com o mundo. Fato. Algumas pessoas olham para a palavra de Deus e falam assim, a palavra tem que ter palavra de consolo. Sim, irmão, a Bíblia também tem palavra de consolo, de acolhimento e tudo mais. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se a Bíblia, se em algum momento você ler a Bíblia, ouvir uma pregação e só está massageando o seu ego, passando a mão na sua cabeça, desconfie, porque esse coração nosso desesperadamente corrupto está na contramão da palavra.
Está na contramão. Mas vamos lá, Estevão então estava em desacordo com o mundo. Mas irmãos, nunca foi uma oposição por oposição. Nunca foi um ideal de subversão, não. Era a convicção de que o pecado precisava ser denunciado. Denunciado por quê? Para que corações fossem quebrantados e vidas chegassem ao conhecimento de Cristo. Estevão estava denunciando o pecado. E é interessante que você vai pegar a Bíblia lá no título, né? No título do capítulo 7, está falando lá o título, A Defesa de Estevão. E aqui eu vejo até um equívoco, por quê? Não é um texto inspirado, tá, irmãos? O título não é. Mas um equívoco porque Estevão não está se defendendo, não. Ele está acusando, está pondo de dedo na cara daqueles homens que deveriam viver a palavra e não viviam. Diante de um céu permanentemente aberto, o furor do maligno e as raízes do pecado tendem a espernear. E aí vem o versículo 57 e 58 do capítulo 7 que nós lemos, que diz que eles, os inimigos de Estevão, gritavam alto, enquanto Estevão estava falando, e ele falava: olha, os céus estão abertos, eu estou vendo o Filho do Homem à destra do Pai. Enquanto Estevão estava falando, pregando o evangelho, falando a palavra, o texto fala que aqueles homens gritavam alto, tapavam os ouvidos e unânimes foram com fúria contra Estevão, expulsando ele da cidade e apedrejando. Uma cena bizarra, irmãos. Bizarra por quê? Porque a gente está vendo marmanjos se comportando como crianças mimadas. A gente está falando de homens do mais alto grau de intelectualidade, agindo como crianças. Não quero ouvir, cala a boca. É basicamente isso que aqueles homens estavam fazendo enquanto Estevão estava pregando. E o que significa isso? É o pecado que causa isso, porque o pecado tende a trazer ou remover, na verdade, remover de nós a sensatez, nos tornando ridículos e repulsivos a nós mesmos. É a imaturidade no nível mais alto. No entanto, irmãos, quem vê o céu aberto não tem tempo para o ódio. Estevão poderia odiar. Lembrei do Tiririca, quando eu odio, né? Estevão poderia odiar os seus adversários. Mas, irmãos, quem tem os olhos no céu aberto, não tem tempo para o ódio, não tem disposição para a vingança e não tem apreço pelo revide, não. Antes entrega ao Senhor sua vida, a sua história e o seu destino. Porque é o que Estevão está fazendo. Enquanto aqueles homens estavam intentando contra a vida dele, eles estavam falando: Pai, recebe o meu espírito. Pai, perdoa, não impute esses pecados a eles. Eles não sabem o que estão fazendo, não. Estevão estava tendo uma atitude semelhante ao do seu Senhor. Quem mantém os olhos no alto, irmãos, mantém poderoso seu testemunho sobre Cristo, está no versículo 56 do capítulo 7. Tem alinhamento em suplicar segundo a vontade de Cristo, versículo 59 do capítulo 7. E não hesita em seguir o exemplo de Cristo, versículo 60 do capítulo 7. Olha que maravilha, irmãos. Os céus abertos promovem portas abertas quando tudo está fechado. Os céus abertos promovem reconciliação diante do improvável. O céu aberto promove restituição daquilo que fora levado. O céu aberto promove provisão diante daquilo que está escasso. O céu aberto promove cura àquele que foi desenganado. O céu aberto traz vida plena àquele que foi limitado. O céu aberto nos eleva às alturas e nos revela a glória de Deus. Firma os nossos passos na promessa que não pode ser abalada. Tire os olhos do alto e o mundo vai falar mais alto ao seu coração. Remova os olhos do céu e a distração será mais atraente que o fulgor da glória de Deus. E talvez você fale assim: mas como assim o fulgor da glória de Deus pode ser surrupiado pelo pecado? Irmãos,
olhos tomados pelo pecado são olhos cegos, não conseguem ver a glória do Pai. Como Estevão, tenha os seus pés na terra, mas mantenha os seus olhos no céu. Coloque seus olhos nos céus, irmãos. O mundo pode estar trancado, a sua vida pode estar encarcerada dentro de alguma prisão existencial, mas a notícia para você nessa noite é: o céu continua aberto sobre a sua vida. Aleluia, o céu continua aberto sobre você, aberto sobre você. Me lembro da história de Matthew Huffman. Era um menino de 6 anos, filho de missionários americanos que atuavam na cidade de Salvador, na Bahia. Certa manhã, esse garotinho de 6 anos começou a se queixar de dores de cabeça, e os seus pais constataram que eles estavam com muita febre. Com o aumento da temperatura, aquele garoto começou a perder a sua visão. Seus pais colocaram rapidamente o menino no carro e correram em direção ao hospital. E durante aquele trajeto, deitado sobre o colo da sua mãe, ele fez algo que seus pais nunca esqueceram. Matthew levantou uma das suas mãozinhas, como se quisesse pegar, tocar em algo. A sua mãe então abaixou a mão dele, pensando que o garoto estava delirando. No entanto, mais uma vez, o menino insiste em levantar a mão, como se ele quisesse tocar em alguém, pegar algo, como se quisesse agarrar em algo pelo ar. E novamente a mãe tornou a baixar a mão do garoto. Confusa, aquela missionária americana perguntou ao filho: o que houve, filho? Por que você está levantando a sua mão? O menino de pronto respondeu: eu estou vendo Jesus, mamãe. Eu quero pegar na mão dele. Com essas palavras, o garoto fechou os olhos, entrou em coma, do qual jamais saiu. 2 dias depois, ele morreu, vítima de meningite bacteriana. A enfermidade para a vida do pequeno Huffman foi um aparente trancamento para a vida dele. No entanto, mesmo diante de uma cegueira temporária, seus olhos contemplaram não apenas o céu aberto, mas contemplaram o seu Salvador. A mensagem para o seu coração é: qual é o trancamento na tua vida? Talvez o seu entorno está trancado, mas Deus não fechou o céu. O céu continua aberto sobre você. Essa é a visão que nós precisamos, irmãos, de novo. Não estou falando apenas de cidades trancadas, de portas fechadas, de vidas encerradas, esvaziadas. A mensagem não é sobre aquilo que já é nítido aos nossos olhos, mas é sobre um céu que Deus coloca aberto sobre você hoje. O que impede você de falar então com aquele que pode abrir tudo? Irmãos, nós esperamos um planejamento estratégico melhor. Nós estamos aguardando uma vacina 100% eficiente. Nós queremos uma ação socioeconômica de sucesso, quando na verdade o mundo precisa cair de joelhos em arrependimento pelos seus pecados. Tudo isso é legítimo e é muito bom, mas pouco proveito tem se o mundo continuar submerso no pecado. Talvez você ainda não tenha entendido. A solução para um mundo trancado não estão nas ações da sua autossuficiência por aqui, mas está na sua dependência plena e total de um céu aberto diante de nós. A mensagem de vida de Estevão foi uma mensagem que convoca ao arrependimento, ao abandono do pecado e ao reconhecimento daquele que verdadeiramente nos sustenta. Tudo é sobre Ele, sempre foi sobre Jesus, sempre foi Ele que te sustentou. O momento que vivemos precisa nos lembrar disso.
Para você, Igreja de Jesus, eu deixo a paráfrase do conhecido autor A.W. Tozer, quando ele diz que um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. E a minha paráfrase é: um mundo trancado precisa de uma igreja com os olhos no céu. Tem que começar aqui, tem que começar comigo, tem que começar com você. Se nós quisermos ver um mundo transformado, sabemos, a palavra fala de tudo caminhar de mal para pior, mas irmãos, os nossos olhos precisam ser colocados lá. Curva a sua fronte, fale com o Senhor, mesmo na sua casa. Não sei se você está no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, mas se é uma palavra certeira ao seu coração, se em pé, se de joelhos, o convite é: quebrante-se diante do Senhor, se arrependa. Se arrependa, porque até hoje seus olhos foram colocados nas circunstâncias aqui. Peça para o Senhor volver os seus olhos para o alto. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então penso que não podes me esquecer, se o meu nome está gravado em tuas mãos. Mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Oh Deus, quando a gente olha a circunstância ao nosso entorno e vemos a vida trancada, nos esquecemos que o Senhor é um Deus fiel, que o Senhor é um Deus que coloca uma porta aberta diante de nós que ninguém pode fechar, que o Senhor é um Deus de uma oportunidade que, mesmo que este mundo tente ofuscá-la, não poderá escondê-la, porque em tuas mãos está todo o poder, porque em tuas mãos está o controle de todas as coisas. Pai, volve os nossos olhos para o céu, para o alto. E como nessa noite ouvimos, não podemos temer a opressão, não podemos alicerçar a nossa vida em situações passageiras, efêmeras. Não podemos tirar os nossos olhos do Senhor, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, tendo os olhos fixos em Ti, Senhor. Os céus permanecem abertos, Deus, nós cremos nisso, mas às vezes nos esquecemos que nessa noite seja uma noite onde pessoas estão colocando os seus olhos nas alturas, onde pessoas estão colocando os seus olhos na eternidade, aonde vidas estão sendo levantadas, restauradas, renovadas pelo Teu Espírito, no nome de Jesus. Traz, Senhor, o conhecimento a respeito disso. Abre os nossos olhos, cura a nossa visão, essa visão da direção celestial. Não podemos perder isso, Pai, em hipótese alguma. O céu permanece aberto, mesmo em meio a uma vida trancada, mesmo em meio a um mundo trancafiado. Que os nossos olhos sejam colocados em Ti. É a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus e para a glória
de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que essa palavra encontre lugar no seu coração, que ela te impulsione. A última semana não foi uma semana fácil, sei que foi uma semana difícil. Talvez essa você olhe e fale assim: olha, tá, vai ser difícil. Espera aí, você tem um céu aberto sobre a sua vida. Aquele que está contigo, não se esqueça disso, 1 João 4,4, é maior do que aquele que está no mundo. O Senhor peleja por você, o céu permanece aberto, não se esqueça disso, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a virtude e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o trabalho das suas mãos, hoje e para todo sempre. Amém. Uma ótima semana, céu aberto sobre você. Não esqueça, no nome de Jesus.